Afinal, Goku é um herói? A resposta curta e simples é sim, o Goku é um herói. Mas se o Goku é um herói, então por que existem pessoas que insistem em dizer que ele não é? E que na verdade tudo que ele quer é lutar com inimigos mais fortes sem se importar com mais nada? Bom, a resposta é bem simples. Falta de interpretação. Hoje em dia, muita gente repete que Dragon Ball não tem história e é só luta, um efeito Mandela criado por fã idiota de Naruto e outros animes que estavam ficando mais populares na época, lá na década de 2010. E isso meio que resultou numa visão superficial de que o Goku é raso, sem personalidade e movido apenas pela vontade de batalhar. Mas isso, na real, nasceu da incapacidade de analisar narrativa e de interpretar entrelinhas e entender o desenvolvimento sutil de personagem que o Akira escrevia. O Goku é, na verdade, um dos personagens mais bem escritos do Akira. O Goku sempre foi uma pessoa boa dentro da sua alma, dentro do seu coração. Alguém que se importa genuinamente com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Desde o início do mangá ou do anime, desde o Dragon Ball clássico, a gente vê isso. Ele ajuda quem precisa sem pensar duas vezes. Sempre que algo injusto acontece, ele é o primeiro a se levantar para fazer o certo. Ele salva a vila que tá refém do Oolong, ele ajuda a tartaruga a chegar no mar, ele promete vingar os Saiyajins e os Namekuseidins que o Freeza exterminou. Ele demonstra inúmeras vezes se importar com toda a forma de vida no universo. Ele se sacrifica, não só pelos amigos, mas literalmente pela Terra inteira. Isso não é comportamento de alguém indiferente. Isso é o comportamento de um herói. Um mito bastante repetido é de que o Goku não se importa com nada além de lutar, ou que não tem noção dos perigos que isso pode trazer aos outros. E isso é completamente falso. O Goku sempre soube que seu desejo de lutar pode colocar as pessoas em risco. E por isso, ao longo da obra inteira, ele tenta equilibrar a sua vontade de enfrentar inimigos mais fortes com o dever de proteger quem ama e de salvar o universo. Um dos exemplos mais claros disso é a luta contra o Piccolo. O Goku faz questão de afastar todo mundo antes da batalha para que ninguém se machuque. Ele não age de forma irresponsável, ele age de forma calculada. Outro exemplo, quando ele chega em Namekusei, a primeira coisa que faz é resgatar o Gohan e o Kuririn o mais rápido possível. Ele dá uma semente dos deuses para cada um para garantir a sobrevivência deles. E um momento em específico, que é um dos que mais representa a mentalidade do Goku e a forma como ele equilibra sua natureza com seu papel de herói, é a cena depois da batalha contra Vegeta, quando os dois estão jogados no chão e Kuririn avança para assassinar o príncipe dos Saiyajins. Ele sente, ao mesmo tempo, a vontade incontrolável de lutar, algo que vem do seu sangue Saiyajin. E, ao mesmo tempo, também o dever de proteger o universo e impedir que novos malfeitores apareçam. O Goku sabe que o pedido que ele faz pro Kuririn é uma loucura. Ele entende o quão egoísta e insano aquilo soa pro seu amigo, mas mesmo assim ele escolhe ser sincero. Ele não tenta disfarçar quem ele é e nem o que ele deseja. Ele simplesmente fala a verdade ao amigo dele, porque ele sabe que o Kuririn vai compreender que o Goku precisa daquela batalha, da mesma forma que ele também entende que ele precisa daquela batalha. E é justamente nesse contraste entre o lutador que busca sempre um adversário mais forte e o herói que não hesita em arriscar tudo, que o embate entre Goku e Vegeta se torna tão simbólico e marcante. A luta contra o Freeza é talvez o melhor exemplo de equilíbrio entre essas duas naturezas. Após ele se transformar no lendário Super Saiyajin, Goku garante que todos sejam teletransportados para fora do planeta com o uso das esferas do dragão. Ele tem plena consciência de que quer lutar, mas primeiro precisa garantir que todos estejam seguros. E ao mesmo tempo, quando recusa ser teletransportado, isso acontece por dois motivos. O primeiro é vingar o Kuririn, o que desperta nele uma fúria legítima e absolutamente humana. E o segundo é o fato de que ele realmente está gostando daquela luta. Ele quer a oportunidade de lutar sem se segurar, de esmagar o Freeza sem restrições, de humilhar o tirano espacial. E isso torna esse confronto algo muito profundo. É uma mistura de vingança, heroísmo e um desejo pessoal. E mesmo assim, no final da batalha, quando o Freeza tá no chão, derrotado e humilhado, o Goku dá energia a ele, oferece uma chance de sobreviver e fugir. Isso é misericórdia, isso é humanidade, e isso é sem sombra de dúvida, heroísmo. Quem vê essa cena e diz que o Goku não é um herói simplesmente não entende Dragon Ball. Na saga dos androides, esse caráter moral do Goku fica ainda mais evidente. Quando a Bulma sugere descobrir a localização do Dr. Gero para matar ele, antes que ele construa e conclua o desenvolvimento dos androides, impedindo o futuro desastroso, o Goku discorda. Ele admite que quer sim lutar contra os androides. Claro que quer, ele fica empolgado, ele se anima, mas também afirma que não é certo matar alguém que ainda não cometeu nada errado. Para ele, justiça não é agir preventivamente contra alguém que ainda não fez mal a ninguém. E depois disso, ele complementa dizendo que eles vão lutar para garantir um futuro pacífico,
Ou seja, ele gosta das lutas, mas também se importa profundamente em salvar o mundo. Quando os androides finalmente aparecem na cidade, a primeira preocupação dele, e também dos outros guerreiros Z, é claro, é o número de civis inocentes. O Goku imediatamente pede que todos voem para um local isolado para evitar feridos. E quando o Gero ataca a ilha e causa inúmeras explosões, ferindo várias e várias pessoas, o Goku explode em fúria, indignado com a crueldade. Ele afirma que vai acabar com os androides pelo que eles fizeram, deixando seu senso de justiça ainda mais evidente. Antes do Vegeta partir para enfrentar o Cell, e antes de Goku entrar na sala do tempo com o Gohan, o Vegeta afirma que Goku não seria capaz de usar o seu treinamento de maneira adequada porque ele ia destruir o Cell sem hesitar. E o Goku responde algo fundamental para o entendimento do personagem. Ele diz que está torcendo para que o Vegeta derrote o Cell, porque isso seria o ideal. Esse é o auge da evolução do Goku. Ele havia ficado à beira de uma morte definitiva por conta do vírus no coração, e percebeu que não pode mais colocar a sua vontade de lutar acima da proteção dos outros. Ver todos lutando e arriscando a vida porque ele não estava lá, fez entender o seu papel no mundo com mais clareza. O Goku entende que salvar as pessoas tem prioridade absoluta, mesmo que sacrificar a luta perfeita signifique deixar de lado parte de sua natureza. Por isso que ele deixa o Gohan lutar contra o Cell, mesmo o Cell sendo o ser absoluto, o adversário perfeito, o artista marcial sem nenhuma falha. Ele deixa o Gohan lutar contra o Cell, porque sabe que salvar a Terra é o mais importante, e como o Gohan era mais forte, ele era a única maneira de garantir esse objetivo. Mais tarde, na saga de Majin Buu, quando o Vegeta decide se deixar controlar por Babidi, apenas para conseguir lutar com o Goku, o impacto emocional é gigante. O Goku sente raiva por essa traição. Ele sente preocupação porque o Vegeta está colocando todo o universo em risco por uma motivação pessoal boba, algo que ele também tinha no passado, a vontade de lutar contra alguém mais forte. E ele sente fúria porque inocentes morrem nesse processo. Ele pede que o Babidi os envie para longe, justamente para evitar que outras pessoas se machuquem. Ele só luta porque precisa, não porque quer. Mas isso não significa que ele não tenha apreciado a batalha em algum nível, porque no fundo, ele é um Saiyajin, e isso faz parte dele. É por isso que o Goku é tão interessante. Ele é um herói egoísta, mas não no sentido maligno ou cruel da palavra, mas no sentido humano. Ele tem desejos, impulsos, vontades, uma natureza que o empurra para a batalha. E ao mesmo tempo, tem o coração bondoso, uma moral clara e um desejo sincero de proteger quem ama e preservar a vida no universo. Ele passa a obra inteira tentando equilibrar esses dois lados, e é exatamente isso que torna ele um dos protagonistas mais fascinantes da história dos animes e mangás. No final das contas, Goku é sim um herói imperfeito, um herói com desejos próprios, assim como todos nós, mas um herói que nunca deixa de lutar pelo bem, mesmo quando ele precisa lutar a batalha mais difícil, que é lutar contra si mesmo. E antes que você fale qualquer coisa, eu sei, tá? Eu sei que o Akira deu uma entrevista pouco tempo depois do final do mangá e do anime de Dragon Ball Z, lá nos anos 90, dizendo que não gostava da forma como a Toei tinha transformado o Goku em um herói da justiça e tudo mais. Mas a real é que, tirando algumas cenas filler bem isoladas e o fatídico olhar do Goku pro Freeza depois de matá-lo, o anime de Dragon Ball é literalmente 1:1 da versão do mangá, e os exemplos que eu dei aqui no vídeo vêm do próprio mangá também. O que acontece é um fato que muitas pessoas não querem aceitar, mas que infelizmente é a verdade. O Akira perdeu o tato com Dragon Ball. Ao longo dos anos, isso só foi ficando mais evidente. Tudo bem que ele nunca foi muito atento a certos detalhes, mas ele esqueceu do Super Saiyajin 2, do tal Pai Pai,
ele precisava que o Toyotaro lembrasse ele de diversos outros conceitos da própria história. Então, esses comentários do Toriyama dizendo que o Goku não é um herói, que ele não é uma boa pessoa, ou que os Guerreiros Z parecem boas pessoas, mas não são boas pessoas, tudo isso não faz muito sentido. O que ele disse simplesmente não bate com o que ele próprio escreveu poucos anos antes. Mas tudo bem, porque às vezes até o maior dos gênios se confunde. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Vou fazer mais vídeos de Dragon Ball aqui. Vou falar sobre o possível remake do Super que estão falando aí que vai ter. E vou dar meus 2 centavos sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, fica por aí que vai ter mais coisa logo logo.